Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 15. Evangelho de João 12, 12 a 15. Diz assim o texto: No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Amém. O que significa essa palavra para você? Socorro. Viram esses pontinhos aqui embaixo? Você sabe o que é isso? É código Morse. Assim, ó. Três batidas rápidas, três batidas mais demoradas e três batidas rápidas. Nasce em 1908. Algumas pessoas pensam que SOS é uma sigla. Não é uma sigla. Alguns pensam isso significa salvem nossas almas, do inglês. Ou salvem nosso navio, do inglês. Não é isso. O nascimento é mais pragmático. Significa que SOS é a forma mais rápida e mais fácil de você mandar uma mensagem por código Morse. Não tem como errar. Se você fosse mandar uma mensagem mais longa, demoraria muito. Mas é a forma mais rápida de dizer: socorro! Estamos correndo risco de morte. Existem muitas expressões para falar desses momentos difíceis. Depois, uma outra forma, e aí você já viu isso muito em filme: Mayday, Mayday, Mayday. Estamos correndo risco 3 vezes. Mayday, Mayday, Mayday. Estamos correndo risco. É pedido por ajuda. Ajuda porque estamos correndo risco. Hoje, se você estiver num lugar e uma mulher fizer assim para você, ó. Isso tem um significado. Me socorra. Estou sofrendo violência. Existem momentos difíceis na vida da gente. E a gente precisa de pedir ajuda. Vamos declarar isso. Há momentos
em que na vida nós pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E então, colocando-nos em pé, clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Você pode se assentar. O texto que nós fizemos a leitura, ele apresenta um sinal que é um pedido de socorro. O texto que nós fizemos a leitura traz uma mensagem implícita que muitas vezes não conseguimos entender logo de cara. Cerca de 200 anos antes de Cristo, isso nós não temos narrado na Bíblia, nós temos como história registrada. Existiu um momento em que quem estava reinando no mundo ainda não era o Império Romano, mas um rei Seleucida. E ele oprimiu o povo de Israel e realizou um trabalho de opressão tão grande que mexeu e abriu uma grande ferida naquele povo. Ele pegou o templo que havia sido restaurado e ele profanou novamente. Isso já havia acontecido numa destruição e agora de novo o templo é profanado. Mas uma família se levanta chamada família Macabeus. E eles lutam contra essa opressão. E eles vencem os Seleucidas. E eles recuperam o templo. E eles vivem a alegria de ter de volta o que perderam. Encontraram aquilo que haviam perdido. E eles então celebraram a retomada do templo. Eles celebraram a retomada do templo, balançando palmeiras, símbolo de Deus restaurou a nossa sorte. Vivemos um tempo difícil, mas Deus restaurou as nossas vidas,
restaurou a nossa história. Quando aquele povo, na entrada de Jerusalém, pega em mãos estes ramos e balançam, tem um significado muito grande de Deus fará de novo na nossa história o que Ele já fez. Mas alguma coisa é um pouco diferente. Porque em meio a essa afirmação, com ramos nas mãos, dizendo, Deus pode restaurar a nossa história, vem uma frase, uma expressão hebraica, Hoshaná, Hosana, que não é uma palavra de glorificação. Às vezes as pessoas confundem, pensam que Hosana é um estado de louvor. Não, é um clamor, é um pedido de socorro, é um Mayday, Mayday, é um SOS. É salva-nos, Senhor. A vida está muito difícil. As pessoas viviam embaixo de uma opressão muito grande, apregoada pelo Império Romano, um povo cansado, subjugado, e de repente há uma luz no fim do túnel, há uma esperança. Aquele pregador que veio da Galileia, ele tem sido reconhecido como o Messias, o prometido. Gente, ele está aqui em Jerusalém. Ele veio para a festa da Páscoa. Ele está aí. Será que vai acontecer? Será? A grande pergunta: será que vai acontecer? Hosana, ajuda, Senhor, ajuda, porque está difícil. Mas quando a gente tem muita expectativa, corremos o risco de ver nossa expectativa frustrada. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Eles esperavam um Messias poderoso politicamente. Um Messias, quem sabe, montado num cavalo imponente, assim como o Império Romano se apresentava quando tomava uma cidade e impunha algo que eles chamavam de paz ou pax romana, ou seja, a imposição de suas leis, que se cumpridas, eles estariam vivendo um momento mais tranquilo, mas se descumprissem, o próprio império os subjugava. Esse Jesus, ao invés de estar num grande cavalo, ele entra na cidade em um jumentinho, animal humilde, cumprindo a profecia, um animal que era para força de trabalho, de serviço e não para a guerra. Quem sabe esse novo tipo de poder causou estranheza naquele povo, porque eles queriam um poder que era passageiro. Mas Jesus vem com outra proposta. Jesus vem para vencer a violência com mansidão, com amor, com paz, com construção de diálogo.
Jesus inaugura um novo tipo de reino, o da graça, que transforma sem violência. Vivemos também num mundo marcado por violência. Violência emocional, verbal, doméstica, religiosa, quanto mal em nome da religião, digital, institucional, simbólica. Jesus chega para curar feridas e não abrir feridas. Por isso eu quero te convidar a uma breve reflexão neste texto, apresentando aqui 3 atitudes, ações de Jesus que pode nos ajudar a viver os valores desse reino que ele implantou, que vai na contramão do poder do império. Primeiro, Jesus revela um reino que não opera pela força, mas pela mansidão. Quantas vezes as pessoas pensam que a saída é o autoritarismo? Se não está comigo, está semigo. Então não faz parte do meu círculo. O jumentinho que Jesus entra é um animal que demonstra simplicidade. Jesus não avança com espada. Jesus não estabelece o terror. Jesus não se impõe. Pelo contrário, o ministério dele é marcado pelo acolhimento. Vimos aqui o acolhimento das crianças. São relacionamentos saudáveis, que não são construídos por gritos. A autoridade espiritual não se firma pelo autoritarismo. Tem uma frase de Margaret Thatcher que eu gosto, que eu acho legal. Se você tem que dizer que é uma dama, não é uma dama. Quando você é, você não precisa dizer que é. Liderança cristã não se mede por controle, mas por serviço. Como eu amo olhar para o texto do Pentecostes e ver o poder descendo sobre a igreja. Mas lembre-se, é poder para servir, não é poder para mandar. Problema é que a gente gosta de poder para mandar. Você sabe com quem você está falando? No reino de Deus é poder para servir, servir o outro. Paz não é ausência de conflito, pelo contrário, somos diferentes, mas aprendemos a dialogar e dialogamos com olhos na esperança. Por isso, Jesus revela um reino que não é imposto por força. Jesus redefine as nossas expectativas de poder, de vitória, de libertação. A multidão gritava: Hosana, ou seja, ajuda, salva-nos. Bendito és, Rei. Esperando uma atitude política. Mas, mesmo querendo um Jesus que se impusesse, ele não o fez. O que ele fez foi amar. Jesus veio libertar, sim,
mas Ele veio libertar de dentro para fora. Ele veio ajudar a nos reconstruir como gente. Gente que precisa de ser gente. Humanos que precisam de viver como humanos. A sua vitória não se dá pela dominação, mas pela entrega. Ele não ficou fazendo motim para derrubar. O que ele fez foi se entregar como filho de Deus e dizer: creio na construção de um mundo melhor, pautado pela paz. Seu trono não foi marcado a coroação por um trono de ouro, mas uma cruz de madeira e uma coroa de espinhos. Hoje, nós às vezes carregamos muitas expectativas equivocadas. Se fala de um evangelho de prosperidade, nós vamos nos dar bem. Olha como que o reino não apresenta isso. Pelo contrário, o reino de Deus é um reino marcado pelo serviço, pela entrega, pelo amor, pela ajuda na construção do outro, para que o outro consiga se relacionar com este Deus e não destruição do outro. É uma vitória que transforma a vida e não ganha territórios. Como é triste ver que os nossos testemunhos é de prosperidade material. Veja como me dei bem, comprei um carro novo, uma casa nova. Ainda que às vezes estejamos ganhando enquanto o outro está perdendo, nós ainda dizemos: olha como Deus está me abençoando. Mas parece que o reino tem uma outra lógica de transformação de vida, de valores, de ser gente. Terceiro, esse Jesus nos convida a seguir um caminho de pacificação, vencer a violência do cotidiano. Ele diz assim: não tenha medo, filha de Sião. Parece que a gente vive com medo. Hoje na nossa classe foi falado sobre o medo ao estacionar um carro e não saber o que pode acontecer, de estar num ônibus, num transporte coletivo e ali sofrer. Nós vivemos com medo do que possa acontecer. Mas o texto, quem sabe, pode nos chamar a não ter medo de algumas coisas, como a mansidão, como a ternura. Medo de viver um modo diferente desse mundo, do levar vantagem em todas as coisas, a famosa lei de Gerson. Querer sempre ser aquele que ganha e leva vantagem. Num tempo de agressividade, gente, as redes sociais estão cheias de agressividade, de intolerância em várias áreas. Famílias pressionadas pelo cansaço. As pessoas não têm tempo de convivência, pressionadas pelo cansaço no mundo do trabalho. Medo do futuro. Como será o amanhã? Jesus nos convida a um caminho de paz, de esperança. Esperança nele. Vamos falar de coisa prática. Como seria essa construção da paz no trânsito? O lugar, não é mais ou menos assim? Em casa, agir com mais escuta. No trabalho,
com colaboração, como algumas pessoas se acostumam a crescer na crítica e na destruição do outro. Como é importante na igreja evitar o julgamento. O meu jeito de pensar é melhor que o seu. Como se o meu Deus fosse diferente do seu. Na vida íntima, entender que podemos ser amados por Deus do jeitinho que somos. Ele nos ama. Apesar de cantar, Ele me ama, Ele me ama, lá no fundo, parece que não faz sentido no coração de muitas pessoas. Eu quero te convidar, assim como Cristo nos convida, a acolher esse Cristo que é contra a cultura da violência. Ele não se impõe pela força. Já o Antigo Testamento dizia isso. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Que tal viver os valores do reino da paz, do Cristo que frustra todo mundo que quer ser maior que o outro, e que diz: maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Por isso ele foi para a cruz. Não é o que nós vamos celebrar no decorrer dessa semana? O Cristo que por amor assume um caminho difícil, porque Ele quer ver mudança na vida das pessoas. Eu e você só seremos mudados e moldados se nos permitirmos viver este valor. Há momentos difíceis? Não sei qual o seu. Se a gente fosse abrir aqui para falar dos momentos difíceis, mas eu te convido a terminarmos este momento cantando novamente, dizendo: tá difícil, não tem sido fácil, mas clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Se você, enquanto cantamos, quiser vir no altar, dizendo: inicio minha semana santa, dizendo: Senhor, Hosana, salva-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, sê comigo. Coloquemos-nos em pé, cantemos. Se você quiser um momento de oração, venha ao altar.